12ª Catequese: Plenitude personalista da inocência original. Que vem a ser a vergonha e como explicar a falta dela no estado de inocência original, na profundidade mesma do mistério da criação do homem como macho e fêmea? Das análises que agora se fazem da vergonha, e em especial do pudor sexual, deduz-se a complexidade desta experiência fundamental, em que o homem se exprime como pessoa, segundo a estrutura que lhe é própria. Na experiência do pudor, o ser humano tem a sensação de temor diante do segundo eu. Assim, por exemplo, a mulher diante do homem. Segundo isto, substancialmente, temor quanto ao próprio eu. Com o pudor, manifesta o ser humano quase instintivamente a necessidade da afirmação e da aceitação deste eu, segundo o seu justo valor. Experimenta-o ao mesmo tempo, não só dentro de si mesmo, mas também externamente diante do outro. Pode-se dizer, portanto, que o pudor é experiência complexa, também no sentido de que, quase afastando um ser humano do outro, a mulher do homem, ele procura ao mesmo tempo a aproximação pessoal de ambos, criando para ela base e nível convenientes. Pela mesma razão, tem ele significado fundamental quanto à formação do ethos na convivência humana e, em particular, na relação homem-mulher. A análise do pudor mostra com clareza a profundidade com que ele está radicado precisamente nas relações mútuas, quão exatamente exprime as regras essenciais à comunhão de pessoas e, ao mesmo tempo, quão profundamente toca as dimensões da solidão original do homem. Aparecerá vergonha na narração bíblica seguinte, no capítulo 3 do Gênesis, tem significado pluridimensional e, a seu tempo, convir-nos-á retornar-lhe a análise. Que significa, por outro lado, a original falta da mesma em Gênesis 2:25? Estavam ambos nus, mas não sentiam vergonha? É necessário começar por estabelecermos que se trata de verdadeira não presença da vergonha, e não de uma carência ou subdesenvolvimento dela. Não podemos aqui defender de algum modo uma primitivização do seu significado. Portanto, o texto de Gênesis 2:25 não só exclui decididamente a possibilidade de pensar numa falta de vergonha, ou seja, na impudicícia, mas ainda mais exclui que ela se explique mediante analogia com algumas experiências humanas positivas, como, por exemplo, as da idade infantil ou da vida das chamadas populações primitivas. Tais analogias não são só insuficientes, mas podem mesmo ser enganadoras. As palavras de Gênesis 2:25, não sentiam vergonha, não exprimem carência, mas, pelo contrário, servem para indicar especial plenitude de consciência e experiência, sobretudo a plenitude de compreensão do significado do corpo, ligado ao fato de estarem nus. Que assim se deve compreender e interpretar o texto citado,
testemunham a continuação da narração já vista, na qual o aparecer da vergonha, e em particular no pudor sexual, está relacionado com a perda daquela plenitude original. Pressupondo, pois, a experiência do pudor como experiência limítrofe, devemos perguntar-nos a que plenitude de consciência e de experiência, e em particular, a que plenitude de compreensão do significado do corpo corresponde o significado da nudez original de que fala Gênesis 2:25. Para responder a esta pergunta, é necessário ter presente o processo analítico até agora seguido, que se baseia no conjunto da passagem já vista. Em tal contexto, a solidão original do homem manifesta-se como não identificação da própria humanidade com o mundo dos seres vivos, animalia, que o circundam. Essa não identificação, em seguida a criação do homem como macho e fêmea, cede o lugar à feliz descoberta da própria humanidade, com o auxílio do outro ser humano. Assim reconhece e reencontra o homem a própria humanidade, com o auxílio da mulher. Este ato de ambos realiza ao mesmo tempo uma percepção do mundo que se atua diretamente através do corpo, carne da minha carne. E tal ato é a fonte direta e visível da experiência que chega a estabelecer a unidade dos dois na humanidade. Por isso, não é difícil compreender que a nudez corresponde àquela plenitude de consciência do significado do corpo, que deriva da percepção típica dos sentidos. É lícito pensar nesta plenitude usando categorias de verdade do ser ou da realidade, e pode-se dizer que o homem e a mulher eram originalmente dados um ao outro precisamente segundo tal verdade, enquanto estavam nus. Na análise do significado da nudez original, não se pode de maneira nenhuma prescindir desta dimensão. Participar na percepção do mundo, no seu aspecto exterior, é fato direto e quase espontâneo, anterior a qualquer complicação crítica do conhecimento e da experiência humana, e parece estreitamente unido com a experiência do significado do corpo humano. Já assim, se poderia perceber a inocência original do conhecimento. Todavia, não se pode descobrir o significado da nudez original considerando só a participação do homem na percepção exterior do mundo. Não se pode estabelecer esse significado sem descer ao íntimo do homem. Gênesis 2:25 introduz-nos exatamente neste nível e quer que nós procuremos nele a inocência original do conhecer. De fato, é com a dimensão da interioridade humana que se tem de explicar e medir aquela especial plenitude da comunicação interpessoal, que levava o homem e a mulher a estarem nus, mas não sentirem vergonha. O conceito de comunicação, na nossa linguagem convencional, quase desapareceu, devido à sua mais profunda e original matriz semântica. Fica ligado, sobretudo, à esfera da mídia, quer dizer, na maior parte, a produtos que servem como meios para o entendimento, para a troca e a aproximação entre as pessoas.
Por outro lado, é lícito supor que, no seu significado original e mais profundo, a comunicação estava e está diretamente relacionada com sujeitos comunicantes, precisamente baseados na comum união existente entre eles, quer para atingirem, quer para exprimirem uma realidade que é própria e de interesse, só na esfera dos sujeitos pessoas. Deste modo, o corpo humano adquire significado completamente novo, que não pode colocar-se no plano da subsistente percepção externa do mundo. De fato, exprime a pessoa na sua consciência ontológica e existencial, que é alguma coisa a mais que o indivíduo, e por conseguinte exprime o eu humano pessoal que funda a partir de dentro a sua percepção exterior. Toda a narrativa bíblica, e em particular o texto javista, mostra que o corpo, através da própria visibilidade, manifesta o homem e, manifestando-o, age como intermediário, isto é, faz que o homem e a mulher, desde o princípio, comuniquem entre si segundo aquela communio personarum, querida pelo Criador, exatamente para eles. Só esta dimensão, ao que parece, nos permite compreender de modo apropriado o significado da nudez original. A este propósito, qualquer critério naturalista está destinado a falir, ao passo que o critério personalista pode ser de grande auxílio. Gênesis 2:25 fala certamente de algo extraordinário, que está fora dos limites do pudor conhecido pelo trâmite da experiência humana, e ao mesmo tempo é decisivo para a especial plenitude da comunicação interpessoal, para a plenitude que está radicada no coração mesmo daquela comúnio, revelada e desenvolvida desse modo. Em tal relação, as palavras não sentiam vergonha só podem significar incenso oblíquo, no sentido indireto, uma original profundidade em afirmar o que é inerente à pessoa, ou seja, o que é visivelmente feminino e masculino, através do que a intimidade pessoal da comunicação recíproca é constituída, em toda a sua radical simplicidade e pureza. A esta plenitude de percepção exterior, expressa mediante a nudez física, corresponde à interior plenitude da visão do homem em Deus, isto é, segundo a medida da imagem de Deus. Segundo esta medida, o homem está verdadeiramente nu, estavam nus, mesmo antes de se reconhecer assim. Temos ainda de, nas próximas meditações, completar a análise deste texto tão importante.